me chamou a atenção a passagem de Atos 19, que foi citada. O apóstolo Paulo encontra ali alguns discípulos e pergunta para eles em que batismo eles tinham sido batizados. E eles disseram que era no batismo de João. E ali, pelo que dá a entender e que foi falar no debate, Paulo batiza eles novamente e depois, após eles serem batizados, Paulo impondo a mão, eles recebem o Espírito Santo. A minha pergunta então, quer dizer que de João até a crucificação de Jesus, houve um batismo e após a crucificação de Jesus passou a existir outro batismo, que seria o batismo apostólico? Então, houve aqui nesse texto de Atos 19 um rebatismo? Boas perguntas. Obrigado, Rodrigo. Deus te abençoe. Um abraço aos irmãos Amém, da Deus e pastor. Amor aí. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos lá, Paulo. Pergunta interessante, né? Boa. Antes da cruz, a ser, depois da cruz, descer. A ser, Exato. descer. Legal. Vamos lá, Rodrigo. Quando você mencionou aí, foram batizados novamente, né? Nós temos no Novo Testamento uma dinâmica diferente de batismo. O batismo de João não é o batismo em Cristo. O batismo de João é uma chamada para o arrependimento e uma chamada para o arrependimento para seguir o Messias que estava ali sendo revelado, e João era o arauto, o último dos profetas do Antigo Testamento, o único personagem além do Messias que é citado, profetizado pelos profetas da Antiga Aliança, tá certo? Então tem esse aspecto curioso. Quando Paulo encontra esses discípulos, né, que você já mencionou o texto de Atos, Paulo pergunta exatamente isso, se eles tinham sido batizados, e eles disseram que não. E qual batismo vocês conheciam? O batismo de João. E aí, o batismo de João é um, e o batismo de Jesus é outro, como é indicado no texto. Então, nós não podemos considerar aquilo, César, um rebatismo. Tem muita gente que cita aquele texto como sendo um rebatismo, mas o texto é claro ao dizer que eles não tinham sido batizados em Cristo. Então, se eles não tinham conhecido o batismo de Jesus, não era um rebatismo, tá certo? Então, entender que existia um batismo antes e um batismo depois, como você mencionou aí, a partir da cruz. Aliás, antes da cruz, porque nós já vemos discípulos de Jesus batizando, os discípulos de Jesus batizavam. Já João não era 4. não é? João, se nós formos ver cronologicamente o ministério dele, o ministério de João, César, vai desvanecendo quando Jesus surge. Não é no final da vida de Jesus, mas no começo do ministério de Jesus que João passa o bastão, tá certo?